Olá pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda. É um prazer ter você na nossa disciplina. Eu sou o professor Josinaldo e esta é a disciplina de prática profissional da Universidade Estadual de Roraima. Então sente no seu sofá, se acomode em sua casa em período de distanciamento social. Nos utilizamos das tecnologias de comunicação à distância para levar os conteúdos de nossas disciplinas até você. Então fique conosco. Assista o nosso vídeo até o final, deixe os seus comentários, mande suas dúvidas, os seus questionamentos, faça suas observações e é importante o debate para podermos crescermos intelectualmente e de maneira conjunta. A todos vocês, muito gratos pela presença e vamos aos nossos conteúdos. O nosso assunto de hoje é o futuro da geografia ou a geografia do futuro. Frente às demandas que marcam o nosso período contemporâneo, é importante analisarmos quais as tendências que marcam o campo de atuação da geografia para que a gente possa ir se preparando dentro de uma perspectiva intelectual e de uma perspectiva profissional. Então, fique conosco e vamos em frente. Aqui separamos 3 eixos centrais da nossa discussão: o caminhar da geografia atual, quais os novos campos da geografia no horizonte e habilidades indispensáveis do futuro profissional de geografia. Esses são os pontos dos quais iremos refletir neste vídeo. O caminhar da geografia atual está assentado, como é próprio da geografia, com fortes raízes territoriais. É da natureza da geografia o estudo do território, o estudo do espaço, os elementos que compõem a conjuntura espacial são elementos fundamentais nos processos de análise da geografia. Historicamente, os estudos da geografia sempre foram muito realizados com base nas pesquisas de campo, fundamentalmente incluindo aí a visita ao local estudado. Isto é uma característica importante e ainda permanece. Entretanto, é importante incluirmos nessas novas análises as possibilidades que as tecnologias nos oferecem. Nós temos uma formação teórica que pouco ainda interage com outras ciências. E aqui faço uma crítica, na verdade, a nossa formação enquanto profissional da geografia, mas que não é nossa exclusividade. De modo geral, as ciências ainda estão atuando com muito pouca interação. Digo isso em termos de formação acadêmica. Em especial, quando se trata do objeto de estudo, como é o caso da geografia, que tem o espaço como centro de categoria de análise, e é no espaço em que as coisas acontecem, em que as coisas interagem. E o espaço é fundamentalmente dotado de uma complexidade impossível de ser explicado se porventura a geografia trabalhar de maneira isolada. Desta forma, é fundamental que a geografia amplie o seu diálogo com outras ciências, com a história, com a economia, com a sociologia, com a geologia, com as diversas ciências que compõem o universo intelectual. E hoje, inclusive hoje a geografia precisa ter um diálogo permanente com as ciências voltadas para as tecnologias. Cada vez mais nos tornamos dependentes das tecnologias e as tecnologias precisam ser incorporadas nos nossos processos de formação para a atuação de geografia. Temos uma formação ainda, dentro dessa perspectiva, uma formação pouco vinculada às inovações tecnológicas. Isto não é uma característica específica nossa, da geografia, mas boa parte dos diferentes cursos de graduação ainda dependem, ou ainda são, digo muito pouco atuante em termos da incorporação das novas tecnologias.
Os novos caminhos da geografia no horizonte, alguns deles já estão consolidados, outros certamente ainda por consolidar. É fato que, mais do que nunca, o elemento da educação à distância é fundamental no processo de atuação do profissional de geografia e, de modo especial, do professor de geografia, assim também como é de outras áreas, de outros ramos da ciência. A educação, cada vez mais, precisa interagir com as tecnologias, à distância, de comunicação à distância. O período dessa pandemia do Covid-19 é prova disso e nos tornou, do dia para a noite, ainda mais dependente do que já éramos dessas tecnologias de educação à distância. Então, essa é uma questão que vem para ficar. O processo de educação à distância não é mais uma tendência, é uma realidade. E está aí, de modo definitivo, já consolidado, e quem está estudando qualquer curso de graduação, de licenciatura, precisa fundamentalmente estar dominando as tecnologias de educação à distância. Mas nós temos aí um planejamento, em termos da atuação profissional de geografia, nós podemos destacar um planejamento estratégico de mercado. Então, mais do que nunca, os mercados hoje trabalham com as informações espacializadas. Dentro de um planejamento estratégico, fundamentalmente espacializando as diferentes informações e vendo quais são os nichos de mercados mais favoráveis à implementação do negócio desejado. Nessa perspectiva, a geografia cumpre um papel importante e possui ferramentas fundamentais para auxiliar nesse planejamento estratégico. Cada vez mais, nós estamos avançando e em passos largos para as chamadas cidades inteligentes. O planejamento das cidades inteligentes é uma realidade. Cada vez mais, os objetos da geografia, os objetos do espaço, estão sendo, fundamentalmente, intermediados pelas tecnologias. Os carros teleguiados é uma realidade que não custa a dominar o nosso espaço, a dominar os espaços de interação da sociedade. A geografia e o profissional da geografia, necessariamente, é este profissional habilitado para compreender esses fluxos, compreender a complexidade do espaço e essa interação dos objetos num conjunto de sistema, como Milton Santos já nos ensina, sobre a questão do conjunto de objetos, sistemas de objetos. Desta forma, é fundamental que a gente compreenda que o uso da geografia ou as tecnologias adotadas pela geografia são importantes no processo de formação para atuar nesse novo cenário, que é um cenário marcado pela tecnologia. Não é possível pensar num profissional de geografia, seja ele professor, seja ele geógrafo, que não domine as tecnologias e as técnicas de geoprocessamento. Então é fundamental, caros alunos, que vocês comecem a pensar e, portanto, iniciem um processo de formação. E aí não precisa e não deve ficar esperando pela universidade. Existem diversos cursos, inclusive em plataformas livres, cursos gratuitos de geoprocessamento, que é o trabalho da cartografia digital com a possibilidade da espacialização dos dados. O geoprocessamento é uma área que se consolida dentro da geografia e nós, como ou já atual profissional de geografia ou futuros profissionais da geografia, temos que obrigatoriamente dominar as tecnologias de geoprocessamento. Que isso inclui também uma quantidade enorme de possibilidades. Através do geoprocessamento, você pode trabalhar a agricultura de precisão. Você, no escritório da sua casa, na sala de sua casa, mediante um computador com acesso à internet,
dominando as tecnologias de geoprocessamento e utilizando softwares livres, por exemplo, o QGIS, você pode tranquilamente, né, fazer análise do espaço rural, né, e inclusive com muita segurança orientar agricultores que estão a milhares de quilômetros à distância sobre as características da atividade agrícola que ele desenvolve. Se a planta precisa de água, se a planta está com um teor de nutrientes suficientes. Você pode, e aí especificamente para nós que somos professores de geografia, a gente pode pensar, e aí se utilizando do processo de educação à distância, pensar em ofertar cursos, né, dos mais diversos possíveis e para um público cada vez mais ampliado. Imagine que você domina as tecnologias de geoprocessamento. Com isso, você pode pensar no desenvolvimento de um curso de agricultura de precisão, trabalhando através da utilização de imagens satélites, sem haver a necessidade de você sair de casa. A geografia é um campo aberto com inúmeras possibilidades. E cabe a cada um da gente, cabe a você que está me assistindo, cabe a você que é meu aluno, fundamentalmente, buscar esses recursos e incorporá-los na sua formação. A universidade vai trabalhar alguma coisa com você sobre isso, mas tenha certeza que não será suficiente. O papel da universidade é muito mais de abrir portas. E os alunos devem ser os atores principais do seu processo de formação. E dentro desse contexto, busque, mediante as possibilidades de uso da internet, para formações paralelas ao seu curso de graduação ou ao nosso curso de graduação. E nessa perspectiva, a proteção ambiental, que já é um ramo de atuação da geografia, ela continua cada vez mais consolidada. O uso das tecnologias e, portanto, dos conhecimentos dominados pelo profissional de geografia são fundamentais para auxiliar nos processos de monitoramento de danos ambientais ou de conservação ambiental. Para isso, o profissional de geografia deve, fundamentalmente, estar preparado dentro dessa perspectiva. A retomada do espaço como categoria central da geografia. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Nós pegarmos a geografia, fundamentalmente dos anos 70 aos anos 90, o espaço foi a principal categoria de análise da geografia. E aí o Milton Santos ganha um destaque dentro desse contexto, com a teoria do espaço. É claro que a teoria do espaço de Milton Santos está fundamentalmente centrada nos estudos de Lefebvre e também na teoria econômica de Karl Marx. Então, o Milton Santos aprofundou essa perspectiva de análise do espaço, trazendo a teoria marxista para interpretar o espaço. Lefebvre, né, já vinha discutindo isso, né, e, portanto, o Milton Santos deu, poderíamos dizer assim, ao Brasil essa base teórica, né, referente à teoria do espaço. A partir dos anos 90, a geografia passou a incorporar muito mais os estudos localizados, em escalas a nível de territórios, a nível de lugar, o que são fundamentais e são de suma importância. Contudo, entendo haver um prejuízo para a compreensão dos fenômenos que ocorrem no território ou no lugar, se você não toma como elemento fundamental da análise o estudo do espaço. A teoria do espaço, compreendo que é fundamental para essa reconstrução de análise da geografia, né, considerando que diversos fatores que determinam o território, eles estão situados em ambientes para além do território. E esse ambiente além do território ou esses elementos, ou esses agentes que atuam fora do território,
mas com repercussões internas no território, só são possíveis de serem avaliados, interpretados e explicado o seu papel na produção do lugar ou na produção do território, se você tem um espaço como centro de sua análise. Então, nós temos aí o período do coronavírus, mas mais que nunca comprovou, né, de que os espaços estão cada vez mais integrados. Então, entendo que essa é uma necessidade das novas discussões da geografia, é rebuscar o elemento da totalidade do espaço como categoria de análise. E um outro ponto, ou poderíamos dizer aqui, um outro campo de atuação, que não está isolado dos demais, mas que fundamentalmente se consolida cada vez mais na geografia, é a manipulação e análise de banco de dados com espacialização das informações. A cada instante são produzidos milhões de dados no mundo, ou até bilhões de dados no mundo. A necessidade de trabalhar com banco de dados e o profissional de geografia precisa dominar essas tecnologias. Dentro dessa perspectiva, eu pensei, na verdade, em trazer para vocês algumas reflexões sobre as habilidades do futuro profissional de geografia. E aqui com destaque sobre dois aspectos. O aspecto da educação e o aspecto mais técnico da geografia. Eu vou me restringir a discutir o aspecto da educação, já que vocês serão nossos futuros professores. Claro que isso não impede de você desenvolver alguns trabalhos técnicos. Entretanto, a nossa formação é uma formação que nos habilita para atuar como professor ou professora de geografia. Enquanto graduado, nós não temos competência legal para trabalharmos com os trabalhos exclusivos de geógrafos. Para que você possa ser reconhecido como geógrafo, você precisa fazer um mestrado ou um doutorado em geografia. Porém, os trabalhos na área da educação há campo suficiente para que você possa se desenvolver, por meio dos seus conhecimentos na área da docência em geografia. E aí nós precisamos, dentro dessa conjuntura de análise e de tendências, o profissional de geografia da educação, ele tem que ser um profissional capaz de perceber as tendências. Isso não é só da geografia, é de qualquer área de conhecimento. O profissional que não percebe as tendências de suas atividades, de sua profissão, é um profissional que dentro de, certamente, médio prazo, é um profissional ultrapassado. E o profissional que não acompanha ou que não percebe as tendências para onde caminham suas atividades, é um profissional que vai estar sempre consumindo a poeira dos outros. Um profissional com a capacidade de perceber as tendências e com determinação para se antecipar essas tendências, é sempre um profissional que curte a brisa do horizonte. Porque ele se prepara antes da inovação, antes da exigência chegar, ele já está se preparando. É preciso ter capacidade de adaptação. Então, o profissional da educação, mais que nunca, precisa ter capacidade de adaptação. Sempre foi uma característica da atividade docente. Nós estamos em sala de aula, o aluno tem uma determinada ação, e essa ação pode, inclusive, modificar completamente o ambiente da sala de aula. E o professor precisa se adaptar, em frações de segundo, a esta nova realidade, inclusive para saber como deverá intermediar os processos de interação dos alunos e os processos de interação da aprendizagem. Nós programamos uma aula sobre um determinado método. E no desenvolver da aula nós percebemos que o método adotado não está surtindo os efeitos pedagógicos que nós esperávamos. Aí entra a nossa capacidade de adaptação. Teremos que readaptar a nossa aula
sobre uma nova perspectiva para atender à necessidade dos alunos que não estão sendo contempladas com a metodologia que nós tínhamos selecionados previamente. Em períodos de tecnologias, a capacidade de adaptação do professor é ainda mais exigida. Hoje, nós somos obrigados a nos adaptarmos com essas tecnologias de educação à distância. Sim, eu fui obrigado a montar um mini estúdio, ainda com toda a precariedade, mas porque ainda está em fase de implementação, mas estou montando um estúdio em casa, já que não posso ir até a universidade e ministrar as aulas que convencionalmente estávamos habituados. Então veja, de uma hora para outra eu tive que mudar o ambiente de minha casa, transformar cômodos na minha casa num mini estúdio, para poder gravar as aulas e levar essas reflexões até vocês. Isso é capacidade de adaptação e que nós estamos, né, nos refazendo a cada dia, estamos nos reinventando. Esse período de quarentena, para me adaptar a essa nova fase, assim, eu tive que passar quase 4 meses estudando assuntos fundamentalmente ligados à educação à distância e ligados à tecnologia e de como poderíamos aproveitar isso para trabalhar com a nossa maravilhosa ciência geográfica. Todo professor, não é só professor, mas o profissional precisa ter sensibilidade. A sensibilidade é fundamental. É na sensibilidade que a gente percebe o outro, é na sensibilidade que a gente percebe a importância do acolhimento. E aí nós temos também iniciativa e capacidade de decisão. Então é preciso com que o profissional da área da educação cada vez mais incorpore o hábito de decidir e o hábito de ter iniciativa. Veja, nós estamos numa sala de aula, né, surge um fato inesperado e o professor precisa tomar uma decisão imediata. Ou se você está fazendo um estudo, de repente surge, e constantemente isto aparece, a necessidade de você decidir. Vai optar por uma fonte de dados ou vai optar por outras? E dependendo da escolha que você faz, o seu resultado final tem repercussões completamente distintas. Então a capacidade de decidir é fundamental neste processo, né? Nesse processo de inovação tecnológica e de um grande número de informação. Para trazer essa conversa com vocês, eu tive que tomar diversas decisões. Ou seja, a forma de abordar, como vou explicar os conteúdos, como vou gravar, qual o melhor momento. Tudo isso exige decisões. Assim, vou apresentar slide, vou gravar vídeo, vou apenas gravar áudio. Tudo isso são decisões que perpassam pela nossa atividade de docência. E o domínio das tecnologias não dá para ficar de fora. É necessário estar antenado com a formação paralela à nossa graduação com os domínios das tecnologias. É necessário verificarmos o que é que está surgindo de coisas novas que podemos incorporar na nossa atividade e na nossa ciência geográfica. E a capacidade de comunicação por meio das tecnologias ou por meio das mídias de comunicações interativas. Isso é fundamental para que a gente possa efetivamente poder interagir com os nossos alunos em qualquer lugar que eles estejam. Então, e aí, trago uma questão que pode ser surpresa para vocês. Mas o profissional de geografia, dentro de muito pouco tempo, será necessário, eu entendo que hoje já é necessário, mas isso vai se consolidar, é necessário que ele tenha conhecimentos com linguagem de programação. Pelo menos conhecimentos básicos. Você que é meu aluno, assim, não desconsidere essa orientação. A programação, linguagem de programação computacional é cada vez mais presente no fazer da ciência geográfica. E nós que somos professores, precisamos estarmos antenados a essas tecnologias, podendo inclusive adaptá-las para as nossas necessidades.
Então, o conhecimento com linguagem de programação, e aqui eu destaco o Python, por ser a linguagem adotada na produção de mapas. E isso aí é fundamental. O domínio de geoprocessamento, de geotecnologias, é fundamental e indispensável, como já tínhamos dito antes. Conhecimento de produção de páginas interativas. Você pode, por exemplo, da sua sala de casa, você pode montar um curso na área de geografia, nos ramos dos quais você tem domínio. Pode montar uma plataforma digital, inclusive como essa que estamos utilizando agora. Pode se valer de um canal de YouTube ou de uma plataforma como a plataforma do Moodle, que é um software livre. Pode montar seus cursos e pode inclusive receber, ter uma renda a partir dos cursos ofertados, com alunos matriculados como se fosse uma escola particular, virtual. Sim, e isso é fundamental que você possa ter essas possibilidades da sua carreira. E dominar conhecimentos da produção de páginas interativas, dominar a produção de páginas da web é fundamental. Você poderá terceirizar isso, poderá pagar para uma outra pessoa? Pode, mas se você domina, tanto fica mais barato, como você pode fazer ao seu modo, adaptando as páginas aos seus critérios pedagógicos. Foco, disciplina e aberta crítica é também também importante que nós estejamos aí atentos. E aí, o que temos a dizer é que, efetivamente, é uma pena, mas a universidade não dá conta de atender todas essas exigências. Não é apenas a nossa universidade. Curso de graduação nenhum, nem mestrado, nem doutorado, dá conta de lhe proporcionar todos os conhecimentos necessários para o desenvolvimento de sua atividade. Você pode fazer nas melhores universidades do mundo. Efetivamente, você não vai encontrar na universidade todos os conhecimentos que irão ser exigidos quando você estiver atuando no dia a dia da sua prática. Então, cabe a você ser ator de sua formação. Seja um agente fundamental no processo de sua formação. E aí eu digo, ninguém pode aprender por você. Você é a única pessoa capaz de aprender aquilo que você necessita. Ninguém poderá aprender por você. E o que é que isso significa? Isso significa dizer que se apenas você é capaz de aprender os conhecimentos que você necessita, apenas você é capaz de aprender, eu digo no sentido que ninguém pode aprender por você, então cabe a você buscar essas fontes de conhecimentos para que efetivamente você possa melhorar sua formação. E aqui nós temos, eu trouxe algumas sugestões, o slide saiu um pouco aqui, mas eu peço perdão. Mas eu trouxe algumas sugestões de alguns portais, de algumas plataformas gratuitas. E aqui nós temos a plataforma que eu sugiro, que é o cursoemvideo.com. Isso é de um professor na área de tecnologia, do Gustavo Guanabara. Salvo não me engano, ele é do Rio de Janeiro. Considero o melhor professor na área de tecnologia. Ele tem um curso de Python maravilhoso. Totalmente gratuito. Você se cadastra na plataforma, tem acesso gratuito. O projeto é um projeto maravilhoso. Ele trabalha com o projeto Apoie. Então, você se cadastra, você é aluno do curso. Se você tiver condições e sentir a vontade, você apoia e doa mensalmente alguma coisa para o curso. Se você não tiver condições, não tem nenhum problema. Você cursa o curso da mesma forma que aqueles que contribuíram também cursam. Então, eu sugiro a vocês visitarem essa plataforma de cursos, e vocês irão... Principalmente aí eu recomendo de modo especial um curso de Python, que é a geografia trabalha os mapas dentro da linguagem de Python. É claro que tem outras linguagens possíveis? Tem, mas o Python é a principal linguagem de produção de softwares livres. Dentre eles,
podemos citar o QGIS. A plataforma Coursera.org é também uma plataforma com diversos cursos gratuitos e que você pode se cadastrar e fazer seus cursos. Há cursos pagos, mas há diversos cursos gratuitos também na área de tecnologias. A USP, inclusive, tem alguns cursos que disponibiliza. Este aqui é o site, não é? Nesse site há um portal de cursos voltado para a ciência dos dados. Nós, da geografia, cada vez mais precisamos trabalhar com bancos de dados. E aí é o que se chama de data science. Nós, vocês, cada um de vocês, precisa começar a fazer um estudo, ainda que inicial, sobre ciência dos dados, porque isso vai ser importante depois na atuação profissional de vocês. A USP tem um portal, que é um portal em vídeos, que temos diversas aulas disponibilizadas pela USP. Também tem um canal do YouTube, e especificamente neste link que aqui estou disponibilizando, nós temos aulas sobre geografia escolar. É um curso de especialização disponibilizado integralmente pela USP, né, e vale a pena você analisar. Aqui nós temos, na verdade, que é também um site da universidade, é um canal da Universidade Federal do Espírito Santo. Como preparar videoaulas. Um excelente material que eu recomendo vocês a visitarem. Importantíssimo. Esse outro aqui é um outro canal na área de cursos de geoprocessamento. Tem vários vídeos na produção de explicando aulas de geoprocessamento que vale a pena você analisar. Esse aqui é um outro canal, que é o Laboratório de Geoprocessamento da Mackenzie. Eu sugiro que vocês analisem. Tem um curso inteiro de geoprocessamento disponibilizado neste canal e eu recomendaria para que vocês também pudessem visitar. Participe das comunidades de Facebook, das páginas do Facebook, de geoprocessamento, do QGIS, né? E isso faz com que você tanto pode interagir com profissionais, né, habilitados, profissionais que vão desde graduação a PhD, e você tem muitos conteúdos interessantes. A comunidade do QGIS entende que você deve participar. Tem um site que é o QuickGel, do Antes Medeiro. Antes Medeiro é profissional na área de geoprocessamento, foi considerado em 2017, salvo não me engano, 2017, o melhor site de geoprocessamento do Brasil. Sim, tem ele tem um canal no YouTube com diversos tutoriais de uso do QGIS, que é um software livre, na produção de mapas. Então eu sugiro a vocês, eu sugiro a cada um, vá atrás dessas fontes, busque uma formação complementar daquilo que a universidade não tem tempo para lhe oferecer, nem tem possibilidades de tratar todos os conteúdos que a demanda exige. Bom, essas são algumas dicas, ficam as dicas. Caminhar ou não, a decisão é sua. Agora, a decisão que você tomar, seja ela de caminhar ou de seguir apenas sem buscar estar inteirado nessas novas tecnologias ou esses novos horizontes, toda decisão vai trazer repercussão. E vou dizer já mais uma dica. Comecem a pensar no estudo de computação quântica. A IBM disponibiliza na internet, com uma conta, um computador nas nuvens, um computador gratuito para você começar a se interagir com a computação quântica. A computação quântica vai dominar o mercado, vai dominar as novas tecnologias e não demora. E nós que somos da geografia e que precisamos de uma grande quantidade de dados, trabalhamos com uma grande quantidade de bancos de dados, e muitas vezes já o processamento passa horas para processar determinadas informações que nós precisamos, a computação quântica vai processar isso em milésimos de segundos. Então a computação quântica está nascendo e nós precisamos já nesse nascer da computação quântica começar a estudar, porque quando ela
tiver a sua utilização ampliada, então é uma tecnologia que já somos familiar. Então não deixe para se familiar com a tecnologia depois que ela já está dominada por muitos. Seja os primeiros a dominar tecnologias e utilize ela dentro das ferramentas da geografia. Gente, um abraço. Então, esse vídeo, na verdade, refere-se à aula do dia 23, ou à nossa conversa do dia 23. Aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, ou mesmo os que assistiram, terão a oportunidade de revisar os conteúdos que foram trabalhados. Agradeço a todos. Leia o material que está disponibilizado na nossa plataforma, né? Portanto, aqueles que estão assistindo pelo canal do YouTube, a nossa plataforma da nossa disciplina, né, está no site eadcmj.com.br, né? Então, se você clicar aqui no canal, se você clicar no canal do YouTube, no campo sobre, tem um link que levará diretamente à plataforma. Então, assista esse vídeo, se houver necessidade, assista de novo. Baixe todos os materiais da disciplina na nossa plataforma, leia, releia, anote suas dúvidas, participe dos fóruns de discussão, interaja junto com os seus colegas, né? E aí nós vamos tendo uma formação mais consolidada. Então, a todos vocês, agradeço pela presença, né? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Seguiremos na próxima oportunidade. Um abraço, minha gente. Felicidades.